meu nome é Bárbara Noleto, eu sou repórter do jornal Opção e hoje eu estou aqui com a Cida Alves, que é psicóloga pela Secretaria de Saúde do município de Goiânia e doutora em educação. É um prazer receber você aqui hoje, Cida. Prazer é todo mundo. Eu queria conversar com você sobre vários assuntos, mas a começar pela sua especialidade, eu quero que você fale um pouco sobre você, sobre a sua carreira, os projetos que você já participou, principalmente aqueles que eu sei que tem foco na criança e na mulher. Tá. Eu formei aqui na universidade, dediquei toda a minha carreira à saúde pública, na saúde mental, e eu comecei o meu trabalho atendendo vítimas de violência, mulheres que sofriam estupro e que teriam que passar pelo procedimento da contracepção de emergência. Então, foi o primeiro serviço na saúde pública, dentro da saúde mental, que ofereceu uma assistência às vítimas de violência sexual. E depois desse projeto? Aí é uma longa história, né? São 28 anos que eu dediquei à saúde pública. Eu hoje sou aposentada, mas eu atendi durante esse tempo crianças, adolescentes, mulheres em situação de violência. Comecei com vítimas de violência sexual, mas ao longo da minha carreira eu atendi todas as formas de violência física, negligência, e foi nesse contato em especial as crianças, que me despertou muito uma atenção para um tipo de violência que é muito naturalizada, que é a violência física contra crianças. Então a gente chegava com a criança para ser cuidada por uma demanda de violência sexual, e à medida que eu ia atendendo, eu percebia que outras violências tinham um impacto também muito grande. Às vezes tinha interditado a violência sexual, mas seguia na rotina do cuidado e da educação a violência física, algumas de forma muito severa, e a violência psicológica. E eu percebi a solidão dessas crianças, porque elas relatavam essas situações e não tinha um cuidado. As pessoas se mobilizam muito para a violência sexual, mas a violência física, parece que na nossa cultura, infelizmente, ainda se usa a violência para educar, e as crianças tinham um comprometimento muito grande no seu desenvolvimento. E aí eu passei a estudar isso. Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado, em especial nesse tema, a violência física intrafamiliar como método educativo. Então, no mestrado eu fui investigar a escola, porque a escola é o principal elemento de proteção das crianças. A maioria das violências todas acontecem dentro da família, e a física em especial. E eu percebia pelo cuidado com as crianças que era a escola que identificava, era a escola que tentava ajudar. Então, depois do conselho tutelar, era o lugar que eu mais recebia encaminhamento, vindo da escola. E eu queria entender esse ambiente e como que os professores poderiam auxiliar mais nessa identificação e no segmento do acompanhamento das crianças vítimas de violência física. Então, meu mestrado foi nesse aspecto. Percebi que a escola tem uma empatia grande com as crianças, mas ainda naquela época, né, que foi em 2008, os professores tinham muita dificuldade de fazer a denúncia, pouca confiança nos organismos de proteção, e tentavam resolver a situação internamente, conversando com a família, tentando conversar com a criança, mas isso acabava resultando num risco muito grande para a criança, porque a violência ela acontece em escala. Então, quando se não interdita, ela vai aumentando e vai agravando tanto o risco dessa criança sofrer uma violência mais severa, ou até acontecer situações como a gente teve aqui em Goiânia de criança que foi assassinada pelos pais, como também a gente vê que esse tipo de violência vai comprometendo a aprendizagem, vai comprometendo a afetividade da criança, os vínculos. Então, aquele comentário comum da internet de que apanhei e estou bem é uma grande falácia. Na verdade, eu estudei esse sujeito, né? Eu percebi que na escola, quando as professoras falavam delas como criança, e viam uma criança como alguém que elas foram, elas eram muito empáticas. Quando elas falavam como adultos,
que está cuidando das crianças, elas se justificavam. E aí teve uma professora em especial que me chamou muita atenção, que era essa personalidade, né, que a gente fala. Era uma menina que relatava que sofreu violências severas. O pai fez um instrumento que era uma madeira com pedaços de couro amarrado e prego na ponta para castigá-la. E ela falava, quando criança, da grande sofrimento que era isso. Mas quando ela retomava a posição de adulta, ela dizia isso que você falou: eu estou bem, foi bom para mim, sou uma cidadã honesta. E eu queria entender esse sujeito. O meu doutorado foi para entender esse sujeito. Então, o que a gente percebe? Existem mecanismos psíquicos que a gente chama de mecanismos de defesa, que o sujeito ele tem que lidar com o conflito tentando fazer ajustes. Então, você sofrer, você ser castigado severamente, humilhado por uma figura que deveria ser amada, gera um conflito psíquico muito grande. Então, as pessoas tendem a trazer justificativos, negando a própria dor, para se encaixar nesse modelo de que a família está bem, que eu fui bem criada, atender uma visão idealizada da família, certo? Só que mesmo essas pessoas que falam isso, na hora que elas dizem que eu apanhei, por isso que eu estou bem, né? Ele deve estar bem mesmo, mas não foi porque ele apanhou que ele está bem. Eu acho, inclusive, que é uma grande injustiça, porque algumas famílias, a maioria das famílias, elas intercalam o cuidado, o amor, o carinho com essas práticas de castigos físicos que é da cultura. Então, o que protegeu ele não foi o castigo, foi o outro lado. Então, você dizer que eu estou bem porque eu apanhei, na verdade, se ele só apanhasse, se ele só recebesse esse tipo de resposta, ele não estaria nem vivo, talvez. Ou talvez estaria num lugar muito ruim. Então, ele sobreviveu, apesar da violência, porque ele deve ter tido outras coisas boas. Então, em vez de ele valorizar as coisas boas que ele recebeu, ele, nesse mecanismo de defesa, ele fala que foi o ruim que o protegeu. Que é uma injustiça, né? Porque os pais, com certeza, deram banho, cuidaram, foram amorosos, levaram à escola, por isso que ele compensou esse lado. Então, esse sujeito é um sujeito que a gente precisa entender para diminuir essa prática. O que a gente observou também, Bárbara, é que esse modelo de socialização muito duro, muito severo, que exige das crianças e das novas gerações uma disciplina muito, muito intensa, gera uma noção social que é muito prejudicial, que é essa ideia de que tem que se fortalecer pela dor, que a dor é que vai levar ele adiante. Isso vai gerar feridas em algumas pessoas que podem, por exemplo, diminuir a capacidade de ter empatia. Quando nós negamos a dor na gente, a gente esconde o que foi o nosso sofrimento, é muito difícil você ver uma pessoa que está sofrendo e achar um lugar em você mesma que seja parecido. Porque a empatia, as pessoas falam em colocar no lugar do outro. Como é que eu entendo a empatia? A empatia é muito parecida com o processo do ator. O ator, ao entrar no mundo de um personagem, ele não é o personagem, mas ele tenta localizar nele afetos, emoções, lembranças que se assemelham àquele personagem para fazer a emoção vir, certo? Quando nós negamos isso na gente, está um bloqueio, está muito duro, ali está uma carcaça para que essa parte sensível não aparecesse, que essa dor fosse negada, essa parte da dor do outro não acha um lugar para poder se localizar na semelhança. Então, são pessoas que têm muita dificuldade de desenvolver intimidade, relações mais profundas com seus próprios filhos. Então, isso alimenta o ciclo vicioso de quem sofreu esse tipo de educação, não dá conta de superar, repete com seus filhos e assim a gente vai, infelizmente, perpetuando essa dinâmica que fere, machuca e não promove um bom desenvolvimento. E para quem quer ajudar essas crianças que podem estar hoje nessa situação, quais são os sinais que tem que estar atento?
Então, por isso a escola, né? A escola é um espaço privilegiado. Nós da saúde, quando nós recebemos a criança, já está com marcas, já está com o braço quebrado, arranhaduras, ferimentos, já é aquele nível muito grave. A escola, ela percebe no dia a dia a mudança do comportamento. Então, como que elas podem perceber? É no primeiro sinal, mudança de comportamento. A criança que era muito afável, amistosa, sorridente, está mais triste, isolada, ou está muito assim, contestadora, irritada. Ou se ela era muito ativa, começa a ficar muito isolada, uma mudança muito brusca de comportamento é o primeiro sinal. Existe o que a gente chama, do ponto de vista científico, que é a aprendizagem social da violência. Então, o que a criança vê, o primeiro modelo de aprendizagem da criança é o que a gente chama de mimético. Ele imita, é por imitação. Então, as crianças que passam por isso, por esses tipos de tratamento, ou observam esse tratamento violento entre os pais, ele imita o comportamento. Então, na escola a gente observa muito isso, a criança reproduz o que ela passa na casa com seus colegas, tá? Belisca, bate, agride, então isso é um outro sinal. E aí, já em fases mais difíceis, são as marcas, né? E ausência, às vezes a criança não vai, ou os pais não deixam porque ela está marcada, ou ela passa a usar, ou leva ela com roupas mais compridas, inadaptadas para a época. Se a gente aqui em Goiás é mais quente, ela está sempre com roupa tampada. Então, são sinais que podem alertar para esse tipo de risco. E o seu envolvimento com a proteção à vida da mulher foi em qual ponto? Então, é muito difícil quando você está num serviço público que você atende todos os ciclos, eu atendi crianças, adolescentes, mulheres, idosos, você não se envolver com todas as histórias. Em especial, a causa da criança sempre foi a minha prioridade, né? Mas quando você vê o número de mulheres que passam por estupro, e aí, como eu sou da saúde pública, e na saúde pública eu trabalhava na parte da vigilância epidemiológica, a gente vai estudando as causas de morte. Então, assim, é assustador como que a violência afeta a saúde e como leva ao óbito das mulheres. Não só pelo feminicídio, mas a gente já tem estudos, Bárbara, que indicam que a violência doméstica afeta em doenças futuras, como depressão, que pode resultar em tentativas de suicídio ou suicídio, doenças crônicas como hipertensão, problemas cardíacos, diabetes, obesidade, e também a saúde mental, que é muito comprometida. E eu sou mulher, né? Eu tenho 2 filhas mulheres, eu tenho uma família grande de 4 mulheres. Então, esse lugar que eu ocupo, não tem como a gente não ver esse sofrimento tão grande. Infelizmente, eu comecei há 28 anos e agravou. Então, coisas que era muito difícil na época, a denúncia, as pessoas terem coragem de tratar do tema. Hoje, o que a gente observa, as mulheres avançaram em termos de consciência, não querem mais aceitar esse tipo de relacionamento. A segurança pública não conseguiu avançar tanto para protegê-las, e os autores de violência, eles implementaram a violência. Antes eles conseguiam controlar, manter o controle da situação com chantagem, com ameaças, com violências. Agora a mulher não se submete mais a isso. Aí o que ele faz? Incrementa as violências e começa a atacar os seus objetos de amor. Os filhos, então você tem visto notícias de que o pai pega as crianças, mata as crianças, filma para ver as mães verem o assassinato e às vezes até se matam. Ou eles atacam a família, né? Tem aquela história terrível de Campinas em que o ex-companheiro vai na casa e mata um monte de pessoas da família, né? Então estamos vivendo um momento delicado. Parte do que eu faço hoje, já que você está falando da trajetória, o Bloco Não é Não faz parte desse sentimento grande de indignação. Porque eu achei, Bárbara, que seria suficiente
o meu trabalho como psicóloga para ajudar. Eu dediquei muito do ponto de vista técnico, trabalhando, construindo políticas, tentando influenciar em legislações. Mas eu percebi ali em meados de 2011, isso é um marco na minha vida, é que as coisas não avançavam. Quando uma pesquisa do IBGE, apesar de todo o nosso trabalho de comunicação, de informação, de luta, dos movimentos feministas, dos movimentos de direito de criança e adolescente, você vê que tinha uma pesquisa que indicava que 67% das pessoas achavam que a violência cometida contra a mulher era a responsabilidade dela. Aí a cultura do estupro, a ideia de que o jeito que ela se comporta, onde ela está, o que ela faz é que justificaria a violência. E nessa época eu resolvi voltar para a rua, eu deixei só o papel de técnica e de pesquisadora para voltar para o movimento de rua. Eu participei durante aquele grande levante mundial que foi a Marcha das Vadias. Não sei se você se lembra, você é muito jovem. Eu estudei na aula de história. Então, naquela época, houve uma revolta que começou no Canadá a partir de um depoimento. Um policial lá da universidade estava avaliando as situações de denúncias de estupro, e ele, em vez de tentar interditar, ver quem estava cometendo, responsabilizar, fazer todo um trabalho ali de proteção, ele pronuncia publicamente que a culpa era das meninas porque elas se vestiam igual prostitutas, Então era o beat. E aí isso virou uma grande onda das mulheres, mostrando que, independente do jeito que ela se vestia, jamais poderia cometer uma violência. Então eu já fui nessa época para a rua. E em 2000 a gente viu a onda da extrema-direita crescendo. Nós tivemos aquele ataque dessa legislação que assegura o abortamento previsto em lei, que agora nós estamos vivendo aqui mais um ataque ali na época do Eduardo Cunha, no Congresso. Então a gente foi para a rua para garantir os nossos direitos. E aí nesse período a gente organizou o Bloco Não é Não, ali na cidade de Goiás. Era uma iniciativa de brincadeira, porque a gente brinca e traz os temas. E como que é? Como é que foi? Então, eu com uma amiga, também psicóloga, feminista, também que trabalha nessa área, a gente ia passar as férias lá na cidade de Goiás. Ela dá aula lá, ela é professora lá. E aí combinei com a minha filha, a Cecília que estava aqui, os amigos, a gente ir para lá. Aí eu falei assim, já que a gente vai, vamos fazer um bloquinho, Aí eu e Ionara conversando, qual que é o nome? Eu falei assim, Não é Não. E nesse mesmo período surgiu o movimento Não é Não, lá no Rio de Janeiro, de uma jovem, e houve um grande levante de mulheres para dizer que não é não. Então surgiu o movimento coletivo lá nacional, e aqui a gente fez o Não é Não, assim, inclusive sem conhecer o movimento, essa coisa da sinergia dos movimentos sociais. E aí a gente foi lá para Goiás, as professoras, que foi a Ionara Rabelo, tem uma outra professora que trabalha no GSEX, mas ela também fez um trabalho muito bonito na faculdade, chamando as suas alunas para entender o que era a cultura do estupro, fez todo um trabalho pedagógico. O bloco entrou na programação do município carnavalesco, e a gente saiu na rua e nós conseguimos o apoio de um grupo de percussão que é o Caçador. Eles têm lá um bloco Caçador, e a gente saiu na rua muito pequenininho. A gente mobilizou as feministas que estavam lá na cidade, fizemos camiseta pintada e tal. A gente desceu no coreto, pouquinhas pessoas. Quando a gente passou do coreto, as crianças vieram até a gente, as mães vieram, quiseram entender. Nós fizemos uma leitura pública do nosso manifesto. O Bloco Não é Não tem um manifesto. A gente fez uma leitura pública. Depois dessa leitura pública, a gente desceu ali, a rua já era uma multidão. E, na verdade, a gente acabou sendo a novidade do Carnaval da cidade de Goiás. Em 2018, nós não saímos. E aí eu achei que não ia ter mais nada. Só que em 2019 houve a ascensão de um governo extremamente fundamentalista, que fazia sérios ataques às mulheres,
e houve um pronunciamento logo ali no início do governo de que meninas só podem vestir rosa e meninos só podem vestir azul. E aí foram mulheres que convocaram, vocês não vão sair, vocês não vão se posicionar. E aí em 2019 nós saímos fazendo uma brincadeira dessa história do rosa e do azul. Eu vesti azul, né, porque eu posso vestir a cor que eu quiser, sendo mulher, e o meu par de bandeira vestiu rosa. E aí a gente levou para a avenida esse conceito, né, do respeito ao corpo da mulher, mas o respeito de todas as formas de desejo, né, que a gente tem uma aliança muito grande com o movimento LGBT. É incrível o projeto. Eu queria saber um pouco, porque você mencionou o aborto legalizado que a gente tem hoje. A gente teve recentemente uma medida aprovada que obriga as mulheres que vão fazer o aborto, que são exclusivamente hoje aquelas que foram abusadas ou que estão com risco de vida, a ouvirem os batimentos cardíacos do neném na barriga. Eu queria saber qual o efeito disso, psicologicamente falando, socialmente falando. Já tem um efeito muito terrível. Ontem nós tivemos um encontro de movimentos sociais e nos encontros a gente sempre tem pessoas que são vítimas. E o sofrimento que essas mulheres expressam, né, de mais uma vez não se ouvir o coração delas, né, a dor delas, o que elas passaram, e forçar uma outra vítima a essa situação que se iguala à tortura, já está fazendo muitas mulheres sofrer. Porque essa é uma mensagem muito clara, Bárbara, de que a vida da mulher, a sua integridade física, a sua integridade psíquica não vale nada. Então, isso, só em si, aprovar algo que não leve em consideração a vontade dela, o medo, o sofrimento, as dores que elas passaram, e só pensar em um aspecto da vida e não considerar a vida delas, é algo muito, muito sofrido. Ontem foi uma reunião muito difícil, nós tivemos que ouvir e amparar muitas meninas. Então, Bárbara, a dor da vítima é algo assim tão profundo e tão visceral que a maioria das pessoas pensam que vai passar, que o tempo cura, que aquilo ali que elas passaram é menos do que outras dores, e isso só piora. Então, o que a gente precisa enquanto sociedade é entender as consequências da violência. Algumas podem desenvolver quadros tão graves que ali na adolescência esse contato com o próprio corpo, as lembranças são tão terríveis, e normalmente dentro da própria família, que elas podem desenvolver um quadro que a gente chama de depressão reativa e elas virem a tentar suicídio. Então existe uma correlação muito grande com situações de violência sexual e tentativas de suicídio na fase da adolescência. Algumas mulheres podem desenvolver dores crônicas. O impacto da dor é tão grande, Bárbara, que há alteração em algumas mulheres no próprio DNA. Então, existe uma dor que acontece ali, em especial no baixo ventre, que quem não tem experiência, não sabe da história, pode interpretar como outros quadros, que é resultado desse grande impacto, porque o nosso corpo, a gente pensa que o corpo é separado de mente. A dor física e a dor mental, elas afetam da mesma forma o nosso pensamento, o nosso sentimento, como a nossa função fisiológica, né? Neurológica. Então, esse grande sofrimento pode gerar, inclusive, adoecimento nesse plano. Nós acompanhamos uma das vítimas daquele autor de violência, Conto Mais, né, que fazia os seus crimes lá em Abadiânia, e ela desenvolveu essa dor. E ninguém achava o resultado, o diagnóstico, ela foi inclusive aberta para tentar ver o que tinha, até que a gente encontrou um bom profissional, um estudioso, e o diagnóstico era esse quadro, né, de dor crônica decorrente de violência sexual, porque é uma mudança mesmo na própria configuração do corpo.
Crianças muito pequenas que passam por essa situação, em especial nessa fase de 0 a 6 anos, esse sofrimento ele vai elevar a produção de um hormônio que a gente chama do hormônio do estresse. Essa situação do estresse tóxico vai modificar a estrutura cerebral da pessoa. Então, nós não temos só consequências assim no sentido da confiança com o outro, da relação com o seu próprio corpo, de como que ela lida com o outro na sua afetividade, mas a gente tem consequências também no plano da saúde mental e da saúde física. E, infelizmente, as pessoas não entendem esses sintomas e acabam discriminando por causa disso. Pessoas que ficam ou muito retraídas, ou desenvolvem problemas no plano da sexualidade, ou desenvolvem um comportamento que a gente chama de medo da intimidade, porque a violência é uma quebra de confiança, certo? O seu corpo é privado, alguém invade de uma forma que faz sofrer, invade a sua parte mais íntima. Então há uma quebra de confiança. Algumas, por uma consequência psicológica, elas vão ter muita dificuldade de se entregar afetivamente a outra pessoa, porque ela tem medo de o que vai fazer. Entregar-se, se deixar levar, né, por um afeto, é ficar vulnerável. Então, dependendo, a pessoa pode usar essa entrega contra a própria pessoa e ela pode ter medo desse contato mais íntimo e acaba desenvolvendo apenas relações fortuitas, né? Aí o pessoal fala, essa mulher é uma mulher que sai com qualquer um. Na verdade, isso pode ser um sintoma do medo da intimidade. O medo para ela não é às vezes a prática sexual, mas a entrega emocional. Então são tantas consequências que prejudicam a vida e o desenvolvimento da pessoa que sofre violência, que eu acho que as autoridades deveriam respeitar, no mínimo respeitar. O que é isso? Quem é que decide sobre o corpo da mulher? Quem que deveria construir políticas públicas sobre a mulher? Por que a maioria dos autores dessa lei, inclusive quem acaba sancionando, é um homem? Então, nós precisamos mudar essa história, nós precisamos ouvir as vítimas, nós precisamos ouvir os especialistas que há anos acompanham as vítimas para se tomar a decisão. Em especial, a gente precisa parar de fazer essa confusão que é tão danosa, que já trouxe tanto prejuízo para a humanidade, que é não entender que a religiosidade é algo do privado e qualquer governo é algo público. Se na sua própria religiosidade é um tabu a questão do aborto, nós não podemos ser contra essa posição, certo? A gente tem uma lei que diz da tolerância religiosa, então a liberdade de credo. Isso é legítimo. Agora, não é legítimo um determinado credo impor ao público uma visão de mundo, uma orientação sobre, inclusive, a vida e a morte, porque, em especial de crianças, né, crianças pequenas que acabam ficando grávidas, o risco de morte é altíssimo. Então, na menina, ela não só teria direito do abortamento previsto em lei, na interrupção de gravidez, pela violência, mas pelo risco de morte. E a gente vê autoridades, homens, legislando sobre o nosso corpo e deslegitimando a nossa escolha e não reconhecendo o grande sofrimento que é viver o risco de morrer, porque a gravidez pode levar você até... e morre mesmo, tá? A gente tem... Infelizmente, o Brasil é tão, assim, cruel com as suas mulheres. A morte por abortos inseguros é a 4ª causa de morte materna. Isso representa mais do que o dobro do que o índice que deveria ser alcançado por uma pactuação com a Organização Mundial de Saúde até 2030. Então nós estamos tão atrasados, nós estamos maltratando tanto nossas mulheres, e se quer reduzir a gravidez indesejada, vamos fazer políticas sérias, vamos usar o que realmente funciona, países mostraram o que realmente funciona, o que funciona, né?
Primeiro, a gente trabalhar a relação do homem e da mulher a partir de uma igualdade. Por que os homens entendem que o corpo da mulher pode ser violado? Então, desde pequeno, a gente precisa fazer uma campanha muito grande com as famílias, com toda a sociedade, de trabalhar com o menino uma masculinidade que não seja associada com a dominação, tomar o corpo do outro sem sua própria vontade, entender a mulher como uma pessoa, né? Como ele é uma pessoa que tem escolha. Isso as crianças aprendem, e isso as crianças têm, né? Normalmente, se a gente não atrapalhasse essa história aí com essa onda machista, né? De que o homem tem que sempre dominar, tem que sempre se sobrepor, tomar tudo que para ele, né? Então a gente precisa políticas sérias que funcionam, educação para a igualdade, tá? Educação sexual na escola, porque a educação sexual ajuda a criança a entender as diferenças do que é um cuidado de verdade, um cuidado em saúde, um cuidado de higiene, os toques que são violentos. Ensina a criança a entender o seu corpo, saber que tem partes íntimas, que essas partes íntimas não podem ser tocadas. Entender os afetos, porque sexualidade não é só ali o contato físico, é o afeto do gosto, do respeito, do amor, como é que eu trato o outro, como é que o outro me trata. E isso, inclusive, tem um efeito tão positivo que países que desenvolvem esse tipo de educação, os adolescentes têm práticas sexuais, a iniciação sexual mais tardia, porque eles estão mais maduros, eles não cedem, eles têm projetos, eles não são surpreendidos por algumas abordagens que forçam a um ato ainda em um momento que não é adequado. A gente precisa também punir os responsáveis pelas violências. Não tem como nós termos um país que tem os índices de feminicídio, tem os índices de violência sexual e não termos uma política séria de responsabilização do autor. E a gente sabe, né, a gente tem aí nos nossos familiares pessoas que cometeram crimes e que não foram punidos, que vão continuar cometendo crimes. Então a gente precisa investir em educação a longo prazo, a gente precisa investir no desenvolvimento da autonomia e empoderamento das mulheres, é elas que decidem, e a gente precisa responsabilizar os autores de violência de forma séria, consistente. Cida, muito obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo aqui hoje. De verdade, foi um prazer receber você aqui hoje. Obrigada!